Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Espero que estejam se alimentando de muita palavra de Deus, de muito momento de oração, sozinhos, junto com familiares também, aproveitando para compartilhar as bênçãos de Jesus, né? Os milagres de Jesus que nós temos visto. O nosso grande milagre de hoje, que nós vamos ver ainda dentro de Mateus capítulo 8, no finalzinho, a partir do verso 28, e queria que você acompanhasse comigo. Mateus 8, verso 28, diz assim a palavra do nosso Deus: Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Meus amados, quando entramos nesse pequeno trecho das Escrituras e percebemos que Jesus, ele se dirige àquela região de Gadara, 2 homens que a Bíblia diz que estavam endemoniados, 2 homens que eram violentos ao ponto de impedir o translado das pessoas sobre aquele caminho. Eles eram violentos e agrediam as pessoas que porventura precisassem passar ali. Eles percebem Jesus, correm até Jesus, mas percebam que eles não ousam a levantar a mão contra Jesus. Eles sabem quem Jesus é, eles conhecem o poder que Jesus tem, eles sabem que Jesus é o Filho do Deus vivo, eles sabem de que Jesus é capaz, e naquele momento eles se colocam numa posição submissa a Jesus, de inteira submissão a Jesus, até os demônios que assolam o povo, que traz prejuízos, que investe na vida espiritual das pessoas, trazendo, grandes armadilhas, grandes prejuízos, sobretudo através da mentira, de tantas coisas más da vida do povo. Eles chegam ali diante de Jesus, se submetem a Jesus, e olha o que eles dizem aqui no texto. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus vivo? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles conheciam as Escrituras, eles sabem que Jesus vai dar um finalmente na obra de Satanás e dos seus demônios, e que isso tem dia e hora marcada. Eles sabem que Jesus é infinitamente poderoso sobre todas as coisas, inclusive sobre os demônios. Num texto paralelo a esse aqui, no Evangelho de Marcos, nós vamos estudar isso nas próximas semanas. O mesmo episódio, só que narra um endemoniado gadareno. E Jesus conversa um pouco com ele, faz uma pergunta para ele, e é o mesmo episódio. Jesus diz o seguinte: Qual o teu nome? E ele responde assim: Legião, porque somos muitos. É provável que havia uma legião, uma grande legião, uma legião romana, significa, 12.000 homens, e uma legião de anjos é 12.000, talvez muito mais do que isso, demônios, anjos caídos, que possuíam aqueles homens. E Jesus exerce autoridade, ele demonstra o seu poder sobre uma grande legião de demônios. Jesus age com o seu poder sobre os homens, sobre as enfermidades, sobre os mares, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o reino espiritual. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele dá uma ordem aqui: vá. E aqueles demônios não são capazes de desobedecer a ordem de Jesus. A Bíblia diz que com apenas um vá, aqueles demônios se retiram daqueles 2 homens, deixam-os em paz
livres, libertos, e se dirigem à manada de porcos, que sai correndo para um precipício e morrem. Esse é o poder do nosso Deus, Jesus. Que Deus nos abençoe.